Prezados irmãos, é com grande alegria que nós, do Grupo Espírita Cristão Bezerra de Menezes União, dentro do projeto Reflexões Diárias, apresentaremos o segundo princípio, Jesus. Lembrando que os princípios da doutrina espírita foram estabelecidos a fim de nortear os nossos estudos, os nossos comportamentos, e através do estudo desses princípios, nós temos a possibilidade de entender todos os fenômenos que acontecem, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. O Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec pergunta à espiritualidade: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Nesta pergunta, nós vamos ver que Kardec pergunta sobre a perfeição. A perfeição é uma característica de um ser ideal, que reúne todas as qualidades e não tem nenhum defeito, e designa uma circunstância que não possa ser melhorada. Ou seja, Kardec nos perguntava à espiritualidade, então, dentre os homens, então, que passaram na Terra, qual que é aquele que não tem defeito? Qual que é aquele que não tem nenhuma circunstância a ser melhorada? Para que possa servir de guia, ou seja, aquele que vai à nossa frente, que nós possamos mirar as suas qualidades e tê-lo como modelo. É interessante que essa é a resposta mais curta que existe no Livro dos Espíritos. A espiritualidade nos responde: Jesus. Então, Jesus, para nós, então, é o nosso paradigma, é o nosso modelo. Importante salientar, então, que esse modelo de perfeição, nós vamos estudar a sua natureza, porque muitos confundem Jesus com Deus. E conforme nós tivemos a oportunidade de ser, quando falamos de Deus, Deus não é Jesus. No livro Obras Póstumas, primeira parte, capítulo 9, Kardec vem nos esclarecer sobre essa questão. E a primeira coisa que ele fala é o seguinte: as palavras de Jesus provam a sua divindade, ou seja, as palavras que ele nos trouxe, nos provam se ele é Deus ou não. Aí, lá em João 8:42, existe uma parte que diz o seguinte, esse versículo: disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, mas não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então, textualmente está claro ali que Jesus fala que veio de Deus, que Deus o enviou e que Deus é o Pai. Então, o Espiritismo nos ensina, nós vamos estudar o próximo princípio, que é o Espírito, que todos foram criados simples e ignorantes, com o determinismo da evolução, e Jesus também foi criado nessa circunstância e evoluiu ao ponto de tornar-se esse Espírito perfeito, sem nenhum defeito, esse modelo, esse guia da humanidade que nos foi dado por Deus. Ainda em Lucas 2, 46 a 49, nós vamos encontrar Jesus aos 12 anos, quando ele então se perde dos pais durante a festa da Páscoa, e logo após é encontrado por estes junto aos doutores da lei, interrogando-os e discutindo com eles. Nesse trecho, Lucas diz o seguinte: e aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Então ali, Jesus já despertava para o seu ministério, manifestando então que Deus era o Pai e que ele é um enviado de Deus. Em João 3, 16 a 9, o evangelista narra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta:
que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então está bem claro, né? Quando João então nos esclarece que Jesus é o Filho unigênito de Deus e que foi mandado para nos trazer a luz e que nós não aceitamos. Nós vamos ver também a opinião dos apóstolos lá em Atos 2, 22 a 28, numa prédica do apóstolo São Pedro, quando ele diz: Ó israelitas, escutai as palavras que eu vou dizer. Sabeis que Jesus de Nazaré foi um homem que Deus tornou célebre entre nós, pelas maravilhas, prodígios e milagres que o mesmo Deus fez por seu intermédio por meio de nós. Entretanto, vós o crucificastes, e lhe deste morte pela mão dos maus, tendo-vos ele sido entregue por ordem expressa da vontade de Deus, e por decreto da sua presciência. Mas Deus o ressuscitou, detendo as dores do inferno, por impossível que ele aí permanecesse. Então nós vemos aqui que Jesus é nos apresentado como um homem encaminhado por Deus, que é o nosso Pai, para que cumprisse então os seus desígnios, nos trazendo a palavra de paz, de amor, de benignidade. A predição dos profetas, né, com relação a Jesus, também nos mostram que ele é Filho de Deus. Então nós vamos ter no Velho Testamento vários profetas que vão antecipadamente, antecedendo a vinda do Cristo, nos mostrar à humanidade, né, que Deus nos enviaria este grande guia, este grande modelo. Em Isaías 4, de 1 a 4, o profeta diz: Aqui está o meu servidor, eu o sustentarei. É meu eleito, minha alma pôs nele sua afeição. Nele pus meu espírito. Ele exercerá a justiça entre as nações. Ele absolutamente não se retirará nem se precipitará até que eu haja estabelecido a justiça na terra, e os seres se submeterão à sua lei. Então aqui nós temos a palavra de Deus, falando que Jesus é o seu servidor, o seu eleito que será encaminhado para estabelecer a justiça e a paz na terra. Quando da concepção de Jesus, lá em Lucas 31, 32, nós vamos ver a seguinte narração: E eis que em seu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então, já na concepção, o anjo que veio então anunciar a Maria de Nazaré, Maria, mãe de Jesus, ele então nos fala que ele é o Filho de Deus. Mas tudo isso, né, não diminui a grandeza de Deus, de Jesus. Pelo contrário, esse grande Espírito, que é o nosso modelo, que é o nosso guia, ele é o governador espiritual da Terra. E nós vamos encontrar lá no Caminho da Luz, que é um livro de psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 1, ele vai nos falar sobre a grandeza do Cristo, sobre a grandeza de Jesus. Ele traz o seguinte capítulo, a seguinte narrativa. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos, de todo o nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então nós vamos encontrar que Deus sempre nos dá ocupação. Jesus falou que eu vou trabalhar, porque Deus trabalha sempre. E nessa ocupação, então, nós não ficamos ociosos no plano espiritual. Seja qual estado evolutivo que nós tenhamos sempre ocupação, sempre um trabalho. Até que chega ao ponto, né, do espírito puro como Jesus, que já percorreu todos os caminhos, ele então faz parte de uma comunidade de espíritos puros que Deus dá a competência de gerir o universo em seu nome. São seus embaixadores, os seus ministros que vão governar o universo, governar os mundos, né, em nome de Deus. E que Cristo, então, faz parte dessa comunidade. Emmanuel nos fala que essa comunidade, seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização
e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então Jesus faz parte dessa comunidade, a gente vai ver a grandeza desse espírito. E esse espíritos, então, essa comunidade reuniu-se em torno da Terra 2 vezes nesses milênios. Então nós vamos ver que a Terra tem aproximadamente 4,5 milênios. E em 2 oportunidades apenas que essa comunidade reuniu em torno da Terra. Isso então é importante porque o homem, ao longo do tempo, por muito tempo, julgou que a Terra fosse o centro do universo. Isso para manifestar o seu orgulho e o seu egocentrismo. E esse pequenino planeta, né, para que a gente então possa ver, ele foi visitado por essa comunidade 2 vezes. E Emmanuel nos fala que a primeira visita verificou-se quanto o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas de nosso sistema cosmogônico, os pódromos da vida na matéria em ignição do planeta. Então foi no momento da formação da Terra. E neste momento, então, Jesus foi designado por Deus como governador espiritual da Terra, que trabalhou na sua formação até ela ter condição de receber os homens, o espírito humano. A segunda vez que essa comunidade reuniu-se em torno da Terra foi quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, a vinda de Jesus, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, a vida de Jesus para nós, ela é tão importante, tão significativa, quanto o surgimento e o nascimento do planeta. Ou seja, é uma nova era que se implanta, é o renascimento do planeta, o renascimento espiritual. Joana de Ângeles, a guia espiritual do Divaldo Pereira Franco, ela nos fala no livro Estudos Espíritas a seguinte questão que vai nos mostrar a grande missão de Jesus. Seus ditos, seus feitos, ora recordados e estudados, dão a eloquente dimensão da nova era que vem implantar, cujos alicerces são o hálito do amor e o pão da caridade. Então, tudo que nós estudamos ao longo deste tempo vem nos mostrar a nova era que Cristo vem nos trazer, uma era de paz, uma era de amor, com os seus ensinamentos novos. E sua mensagem de fraternidade igualou todos os homens, cujas diferenças estão nas indescritíveis e inamovíveis conquistas do espírito imortal, em que o maior se faz servo do menor e o que possui se despoja para socorrer o que não conseguiu reter. Então nós vamos ver que a fraternidade, a misericórdia que ele tenta implantar, igualando todos os homens, sem reis, senhores, nem doutores, o que também levou que ele não fosse aceito por muitos de nós. Em João 14, 6, 9, o evangelista fala: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Disse-lhe Jesus, quando Tomé pergunta, para mostrar ao Pai: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê e a mim vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então Jesus fala que é o caminho, ou seja, a forma de nós alcançarmos a vida eterna, a verdadeira vida. E ele vem nos mostrar que nós, então, em verdade, somos espíritos imortais. Temos a imortalidade da alma. E o caminho, então, para que nós possamos encontrar essa vida é a fraternidade, é o amor. E aí, perguntado ao Espírito de Verdade como é a caridade conforme nos ensina Jesus, ele nos fala benignidade para com todos, perdão às ofensas, indulgência para as imperfeições alheias. Esse é o caminho, então, para que nós alcançamos a vida, para que nós possamos ter a felicidade. E quando Jesus fala, mostra-nos os Pai, que Ele está conosco, é que Ele é a representação divina. Por Ele ser então esse ser puro, que já comungou com o Pai, que já o encontrou, e que a sua luz cresceu até o ponto de haver então essa comunhão, Ele lhe representa aquilo que o Pai tem a nos mostrar, sendo o nosso guia, o nosso modelo. Só que nós não entendemos essa verdade. Ficamos presos à materialidade, presos aos dogmas. E aí João, no capítulo 1, versículo 10 a 14, nos fala: ali estava a verdadeira luz que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam.
Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E Jesus, lá em João 17, 25, 26, fala: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. Estava entre eles, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu esteja neles. Então aqui, Jesus reconhecendo aos discípulos, que o receberam, que sempre estaria conosco assim que nós abrirmos o coração para que ele possa penetrar dentro da tua bondade, nos auxiliando em todos os momentos de nossa vida. Por fim, Bezerra de Menezes nos diz que sem Jesus uma flor tem 1000 espinhos. Com Jesus um espinho tem 1000 flores. Que Deus nos auxilie, nos abençoe e que nós possamos ter força e paz para continuar a levar este projeto ao nosso entendimento, aos nossos corações. Muita paz a todos.